Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor moral, social ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Imposto sobre o rendimento de trabalho, IRT. Aquele número que a gente vê descontado dos nossos salários e quase nos provoca um ataque cardíaco. Hoje vamos focar-nos apenas no imposto que é devido pelos trabalhadores por conta de outrem, ou seja, aqueles que têm um vínculo laboral com uma terceira entidade empregadora. Vamos desde logo começar por responder: quem é que está sujeito ao pagamento do imposto de rendimento de trabalho? Quem é que está sujeito ao pagamento do IRT? O legislador diz-nos que todas as pessoas singulares, residentes ou não no território nacional, cujos rendimentos sejam obtidos por serviços prestados, portanto, trabalhos prestados direta ou indiretamente a pessoas singulares ou coletivas com domicílio, sede principal ou estabelecimento estável em Angola, devem pagar o IRT. E o legislador acrescenta: mesmo aqueles rendimentos obtidos por tripulantes de navios ou aeronaves que sejam detidas, que sejam propriedade de empresas que tenham sede, direção efetiva ou estabelecimento em Angola, também devem pagar o IRT em Angola. Em suma, na verdade, se a entidade empregadora tiver a sua sede, a sua direção efetiva ou um estabelecimento comercial estável no país, todos os trabalhadores, independentemente de estarem ou não em território nacional, estão sujeitos ao pagamento do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, ao IRT. A pergunta a seguir é: então, que montantes é que estão sujeitos a este imposto? Que é o que a gente chama de matéria coletável. Qual é o montante sobre o qual nós vamos aplicar as taxas legais e chegar à conclusão: devemos pagar X de imposto de rendimento de trabalho. Como disse no início, hoje vamos nos focar apenas naqueles rendimentos que são oferidos por pessoas que trabalham para uma entidade empregadora. Portanto, trabalho por conta de outrem. E neste caso, com vínculos laborais, com vínculos resultantes de contratos de trabalho. O legislador categoriza este tipo de remunerações como sendo de categoria A. Portanto, trabalho por conta de outrem, categoria A. Então, a pergunta que segue é: nós vamos pegar na totalidade da remuneração que a pessoa recebe e aplicar as taxas que nós já vamos ver a seguir da tabela do IRT? É assim que se faz? Não. A resposta é não. Há algumas rúbricas, há alguns montantes que não estão sujeitos ao IRT, que estão isentos de IRT. Desde logo, valores pagos pelo Instituto da Segurança Social a título de proteção social obrigatória. Estes estão isentos do pagamento de IRT. Abono de família, desde que não ultrapasse 5% do ordenado base do trabalhador, também não está sujeito. Atenção que eu disse desde que não ultrapasse 5%. Há valores que são obrigatórios por lei, portanto, todas as empresas devem pagar abonos de famílias dos seus trabalhadores, e isto é obrigatório por lei, e há um valor mínimo a pagar. Nada impede que as empresas paguem acima desse valor mínimo. Portanto, se o abono de família do trabalhador for superior a 5% do seu salário, então tudo que for acima desses 5% já estará sujeito ao pagamento de IRT. Depois também estão isentas as contribuições para a segurança social obrigatórias. Lembrar que, para o trabalhador, as contribuições sociais correspondem a 3% do seu salário base. Não se considera aqui os 8% da entidade empregadora, porque isto não deve ser descontado do salário do trabalhador. Isto é uma obrigação da entidade empregadora. A obrigação do trabalhador é de fazer o desconto correspondente a 3% do seu salário. E este também não está sujeito ao pagamento de IRT. Depois temos dois subsídios que têm um limite até onde estão isentos: subsídio de transporte e subsídio de alimentação até 30 mil kwanzas. Portanto, se o subsídio for até 30 mil kwanzas, isenção. Se for superior a isso, então aquilo que for o excesso, aquilo que for a mais dos 30 mil, então vai estar sujeito a este imposto. Também não estarão sujeitos ao IRT aqueles reembolsos de despesas que os trabalhadores tenham feito em deslocações a serviço da sua entidade empregadora, desde que essas despesas estejam documentalmente comprovadas. Portanto, imaginando que a minha entidade empregadora me indicou que fosse a Benguela fazer um trabalho e não me adiantou uma ajuda de custo, por exemplo. E eu tive lá custos, eu tive lá despesas e trouxe os comprovativos para a minha entidade empregadora e, naturalmente, quando me for pagar o salário,
a entidade empregadora vai me reembolsar estes valores e isto vai constar do meu recibo. Ora, estes valores do reembolso de despesas, comprovadas documentalmente, também não serão sujeitos a um IRT, ao Imposto de Rendimento sobre o Trabalho. Depois há aqui umas isenções que, na verdade, não têm a ver com a natureza do próprio rendimento, mas sim com o trabalhador em causa. Portanto, o legislador vem dizer que se estiverem em causa trabalhadores agrícolas nacionais ou trabalhadores domésticos cujo salário não ultrapassa 100 mil kwanzas, também estão isentos. Portanto, aqui há uma natureza específica do tipo de trabalhador. Estamos a falar em trabalhadores agrícolas e trabalhadores domésticos. Depois, o legislador diz também que subsídios atribuídos a cidadãos nacionais portadores de deficiências também estão isentos. E, por último, também estão isentos os funcionários públicos naquilo que diz respeito às despesas de deslocação, viagem e representação. Mas atenção, embora o legislador venha dizer que há uma isenção, ele faz remissão para os limites estabelecidos na lei. Portanto, teríamos que ir ver naquilo que diz respeito ao Estatuto do Funcionário Público e ver quais são os limites que o legislador permite que sejam remunerados como subsídios de representação, de viagem e de deslocação. Até esses limites previstos na lei também estão isentos de IRT. Se eventualmente houver subsídios acima desses limites, naturalmente o excesso estará também sujeito a pagamento de IRT. Por último, é preciso dizer que para cálculo de IRT, todos os anos é aprovada uma tabela que é feita por referência ao Orçamento do Estado e por aquilo que são as despesas e a arrecadação de despesas que o Estado precisa de fazer. E, portanto, anualmente é ou publicada ou republicada uma tabela com as taxas a aplicar para efeitos de IRT. Uma ressalva, como repararam na tabela, todos os rendimentos até 100 mil kwanzas estão isentos de pagamento de IRT. Acima dos 100 mil kwanzas nós temos duas variantes, portanto, duas taxas a aplicar. Uma taxa fixa e uma taxa variável. Vamos lá ver aqui alguns exemplos práticos de como é que se calcula o IRT. Ok, vamos imaginar um trabalhador que recebe 120 mil kwanzas de salário base, 30 mil kwanzas de subsídio de alimentação e 35 mil kwanzas de subsídio de transporte. Então, já vos falei que, primeiro, a segurança social, os 3% que o trabalhador paga, não são sujeitos a IRT. Portanto, nós temos que, daqui dos 120 mil, tirar 3% e apurar o resultado. Portanto, 120 mil menos 3%, vamos ter 116.400. Depois eu disse-vos que subsídio de alimentação e subsídio de transporte têm uma isenção até 30 mil. Então, neste caso, neste exemplo que eu vos dei, o subsídio de alimentação, completamente isento. O subsídio de transporte até 35 mil, portanto, a isenção é de 30 mil, só vamos aplicar o imposto por referência a 5 mil. Temos que vir somar aqui os 5 mil, vamos ter um total de 121.400 de matéria coletável. Portanto, aquele valor que nós agora vamos pegar e olhar a tabela do IRT e fazer o cálculo do imposto. Ok, o que a tabela diz neste caso? Não temos uma taxa fixa de imposto, portanto, temos que ir ver apenas a taxa variável. E na taxa variável, a tabela, como vocês estão a ver, diz-nos que só será aplicável para aquele valor que é superior a 100.001 kwanzas. Então, qual é a matemática que nós temos que fazer aqui? Temos que pegar a nossa matéria coletável e tirar os 100.001 kwanzas que estão isentos de aplicação da taxa de IRT. Então, nós vamos aqui apurar um valor de 21.399 kwanzas de matéria coletável, sobre o qual nós vamos aplicar a taxa de 13% que a tabela nos está a mostrar. Portanto, 13%. E aqui nós vamos ter um resultado líquido de 2.781,87 kwanzas de IRT. Só para ter a certeza que entendemos aqui como é que nós olhamos a tabela, como é que nós lemos a tabela do IRT. Vamos fazer mais um exemplo prático. Vamos supor que, depois de tirarmos os 3% do IRT, que é a primeira coisa que vocês devem retirar do salário base, e depois de vermos os subsídios todos e ver se algum está isento, portanto, lembrem-se,
subsídio de alimentação e subsídio de transporte até 30 mil kwanzas estão isentos, mas vamos supor que já fizemos essas contas todas e chegamos à conclusão de que a nossa matéria coletável, aquela que nós vamos pegar para começar a olhar a tabela, é de, por exemplo, 423 mil kwanzas. Vamos lá usar. 423 mil kwanzas, não é? Então, este é o valor de referência para nós irmos à tabela e ver se tem um valor fixo de taxa de IRT e a taxa variável. Ok, olhando a tabela, nós temos aqui uma taxa fixa de 49.259 kwanzas de imposto a pagar. E depois o legislador diz: todo aquele montante acima de 300.001 kwanzas, temos de aplicar a taxa de 19%. Então, nós temos mais uma vez que buscar a matemática. Guardamos isto, porque isto é a taxa fixa, ok? De IRT, não vamos deitar fora, mas agora vamos apurar o valor sobre o qual nós vamos aplicar a tal taxa de 19%. Vamos ter os 423 mil menos os 300.001 kwanzas, vamos ter 122.999, que é o qual nós vamos aplicar 19%, como diz o legislador. E fazendo aqui esta conta, nós temos 23.369,81. Lembram-se daquele valor da taxa fixa que nós guardamos? Temos que somar este valor para apurar o valor total de IRT que nós temos que pagar. Portanto, vamos buscar os 49.259 e somamos para ter um IRT de 72.628,81. É muito difícil? Espero que com estes dois exemplos vocês tenham ficado com uma ideia de como se calcula o IRT. Se entretanto acharem que é muito difícil, vou deixar aqui embaixo nas legendas um link da página da AGT, onde vocês vão encontrar um simulador que, colocando o valor da vossa remuneração mensal e os subsídios que recebem, faz o cálculo quer da contribuição para a Segurança Social, quer da contribuição referente ao Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. As vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas críticas construtivas, os vossos comentários são sempre muito importantes para nós. Mandem as vossas sugestões sempre, porque é daí que nós vamos retirar os temas que tratamos no canal. Chegou uma altura, já não sabemos o que trazer para vocês, e se vocês nos alimentarem com sugestões, é muito mais fácil nós trazermos conteúdo. Exerçam os vossos direitos com consciência e cumpram as vossas obrigações com fundamento. Eu sou a Zaida Amat Faneca e este foi o Direito às Claras.